Olá pessoal, tudo bem? Namastê. Bom, espero que todos tenham assistido a série que eu sugeri lá na Amazon Prime, Consciência, e também aquele documentário Ressignificar, né? O documentário é mais motivacional, assim, né? Bem mais simples, e a série é um pouquinho mais difícil para nossa compreensão, né? Principalmente quando a gente não tem muita conexão assim com os filósofos, né? E com essa linguagem, né, filosófica. Mas, bom, espero que de alguma maneira isso tenha despertado em você uma curiosidade, né? E eu achei válido assim, além de ter assistido e ter gostado, quando eu assisto essas coisas, eu fico associando, sabe, assim, os conceitos, os pensamentos deles, né, dessa galera assim moderna, da filosofia e tal, com o ensinamento, né, o aprendizado que eu tenho, clássico, dos orientais, né? E eu acho que tá todo mundo falando a mesma coisa, sabe? Mas, gente, os orientais, o que difere eles da gente é que eles preservaram realmente os conhecimentos ancestrais, principalmente fundamentado nos Vedas, né? Que é uma espécie de manual assim para o ser humano viver, né? E aquilo foi tão importante e aquilo é atual em todos os tempos, em todas as eras, é tão atual e sempre é atual que não se fez questão de desenvolver nenhum tipo de outra linguagem, sabe? Para os orientais, eles sempre estiveram muito bem sustentados por essa estrutura e nunca sentiram necessidade de outras linguagens, como é a filosofia, como é a ciência moderna, mecanicista, né, fundamentada no mecanismo de análise das experiências, da matéria propriamente dita, né, que não tem nada de errado, isso faz parte da natureza curiosa do ser humano. E é super legal, né, a gente poder descobrir, analisar tudo isso. Mas isso não vai fazer diferença para a raça humana, sabe? Então, entendendo isso, eles nunca se preocuparam com esse lado. Entendem, tem lá os seus filósofos, os seus cientistas, todos, né, e coisa e tal. Mas a, a fonte primária do conhecimento que está sendo passada de geração após geração até hoje, né? Principalmente essa tradição védica, né? Na Índia, principalmente, né? É tão relevante e importante que se comemoram, tem festivais, né? Datas comemorativas que se comemora há milênios, sabe assim, até hoje se comemora, né? E o sânscrito, né? A preservação da língua sânscrita, né? Fez com que esse ensinamento fosse passado de forma autêntica até hoje, né? Da mesma forma que era ensinada lá atrás. Então, tudo isso eu penso que seja um componente muito significativo, né? Para manter viva uma tradição, né? E quando a gente usa essa palavra tradição, a gente corre o risco de se perder um pouquinho, porque para o nosso pensamento científico, né? A gente acha a tradição algo perigoso, né? Que talvez eles não detivessem o conhecimento que nós temos hoje. A gente sempre vai para esse lugar da dúvida, né? Será mesmo que essa galera lá atrás que estava certa, né? Mas e a modernidade que trouxe tanta coisa boa pra gente, importante, né? A gente vai descartar tudo isso? Não. Ninguém está falando para a gente descartar, né? Se a gente colocar tudo no mesmo caldeirão e mexer, poxa, a gente tem muito mais ferramenta para se desenvolver e crescer. A questão é exatamente essa: aonde a gente está querendo chegar? Qual é o propósito e o sentido da vida para cada um? Para a ciência moderna, mecanicista, nós somos soberanos.
e uma raça mais inteligente e capaz de comandar o planeta e a natureza, dominar a natureza, né? A nossa, conforme até mesmo a série, né, trouxe para a gente, né, a série Consciência, né, lá se falou muito da forma que a gente vive modernamente, né, que essa maneira de viver está adoecendo o ser humano, né? A gente se separou, a gente se fragmentou, há uma ruptura. Agora nós somos seres não mais que vivem em tribo e aldeia, mas sim seres recortados e separados de um todo. E essa forma existencial, né, tá nos matando, quando na verdade a gente é um aglomerado, a gente é tudo uma coisa só, né, uma grande família. E eu digo que o próprio, não é uma crítica, pelo amor de Deus, mas o próprio mecanismo do capitalismo que a gente vive, eu não sou socialista, pelo amor de Deus, não vamos entrar nessa discussão, tá? Mas o capitalismo que nos leva para esse lugar de consumo, né? Para o capitalismo, você tem que ser um cidadão que gaste. Para fazer uma economia girar e rodar, você tem que consumir, senão a economia não movimenta. E nós somos estimulados 24 horas por dia, portanto, ao consumo. Eu passo a ser aquilo que eu tenho, né? Então esse estilo de vida, por vários outros aspectos ainda que a gente pode ressaltar, que lá na série foi dita muito bem, né, por eles, fez com que a gente chegasse até aqui. E a nossa sociedade, ela não está melhor. Ela não está melhor. Não estou dizendo que essa civilização também anterior à nossa não tinha os seus conflitos, né? Mas o pensamento existencial, o motivo, o propósito da vida não era esse. Não é eu me tornar melhor do que o outro. Porque esse mecanismo do capitalismo gera competição. Eu tenho que ser agora o melhor de todos. Nós somos cobrados desde... essa é a base da educação humana, né? E isso não tem nos tornado pessoas melhores. Pelo contrário, cada vez piores, né? Então, a visão védica, a visão dessas civilizações antigas, é que o propósito e o sentido da vida é a gente se aproximar de uma natureza essencial, fundamental, que todos nós somos. Que só existe um princípio único que permeia todo o universo, que sustenta o universo. O universo, essa manifestação do universo que a gente vê, galáxias, multiversos, planetas e tudo isso, é só uma manifestação que se organiza a partir de leis múltiplas, né, cósmicas, que a gente mal compreende, né, que a nossa física, a nossa matemática já entendeu algumas, mas tem ainda tanta coisa que a gente não sabe, não compreende, né, mas que tudo isso não interessa. Claro, é bom que conheçamos, mas isso é só a manifestação do absoluto, deste que sustenta o todo, né? A causa primária de todas as coisas, Deus, né? Só que essa palavra Deus leva a gente para discussões religiosas e aí entra numa área que também não agregou muito, não acrescentou muito para a humanidade, sabe? A religião só criou discórdia. Ela, do meu ponto de vista, como dizia um professor antigo meu, seu Pedro Tomirelli, toda religião é boa, mas nenhuma presta. Ele falava assim. Porque realmente ela cria muito mais divisão interna através dos seus dogmas, e agora a minha palavra é a superior, eu que sei, você não sabe, o meu Deus, né? Lá na série também um cara falou sobre essa expressão, meu Deus. Se você está falando meu Deus, aqui já tem uma coisa, sabe? O meu Deus é melhor do que o seu, quer dizer, né?
O ego está super presente, né? Então, o propósito e o sentido da vida para esses caras, né, a raça humana, ela está presente no planeta por um objetivo que é se reconhecer novamente o ser produto, né, uma centelha, um produto, a pura consciência, esse absoluto, sou eu, é você, é o todo, só existe consciência, a única coisa que existe de verdade, né? O resto tudo cai no universo de Maya, né? Maya é uma palavra sânscrita para ilusão, né? O resto tudo é relativo, né? Então a gente tem o conceito do relativo e do absoluto, né? E tudo isso é Vedanta, tudo isso é o conhecimento ancestral que esse Veda e que os orientais trazem pra gente, que é absolutamente diferente do Ocidente, entendeu? Então a presença de Deus não se discute, né? Como a ciência moderna quer discutir, né? Ou melhor, ela discute porque ela quer ver, ela quer tocar, ela quer experienciar esse cara, esse Deus, né? Enquanto ela não faz isso por conta do seu mecanismo, ela não aceita, né, Deus no espaço-tempo. Ela não reconhece a presença disso, entendeu? Mas para os orientais, isso não se discute. A experiência é divina, né? Só o fato de você estar podendo me escutar aqui, ter ouvidos, né, olhos para ver e coisa e tal, isso já é divino, né? E tem uma explicação muito lógica para isso. Eu acho que a gente, eu acho não, né? O método de Vedanta, inclusive, é um mecanismo que usa de argumentos para nos convencer disso, sabe, pessoal? Então, a metodologia, o ensino de Vedanta, é uma discussão filosófica, tá? A gente pode dizer que seja. É sim, entendeu? Porque Vedanta é um método que apresenta argumentos suficientes para cada um de nós que nos convença que essa é a minha essência e verdadeira natureza. E que todo o resto é maiá de verdade, entendeu? E explica até uma razão, um motivo para que isso aconteça, né? Então, não é uma coisa apenas baseadas em teoria, não. Porque o conceito, ele é autoexplicativo, sabe? E depois que eu te apresento os argumentos todos, você é convencido naturalmente de que não tem margem para que não seja mais aquilo que está sendo apresentado. E aí, para apresentar esses argumentos todos, existem os textos, as Upanishads. Vedanta, a palavra Vedanta significa o fim dos Vedas, tá? Então, esses textos tratam desse assunto, né? Da natureza do sujeito, que não é limitado pelo espaço-tempo, nem por um corpo e nem por um cérebro, por uma mente, qualquer coisa que seja. Nós somos todos livres de limitação. Mas isso é muito vago. Eu te falar isso, tá, você vai falar, bonito, né? Mas me prova, né? Me mostra isso. Por que você está afirmando isso? Então, as Upanishads, esses textos, eles foram ensinados. É dito que existem 1000 e tantas Upanishads e coisa e tal. E dessas 1000 e tantas, assim, 10 ficaram muito famosas. Através de Shankaracharya, que apresentou os seus argumentos para vários sábios do seu tempo, pessoas inteligentes, filósofos e tudo mais, levando e mostrando os seus argumentos através dessas Upanishads que ele estudou a fundo, né? E a partir da decodificação desse código que ali estava, argumentando-se coisa e tal, ele demonstrou esse conceito. E as bases da filosofia antiga, de Sócrates, Platão, Tales de Mileto, toda essa galera que ali no vídeo foram apresentados, né? Ideias, frases, né, dessas pessoas, era assim também, sabe? Eles chegavam a muitos vereditos através de discussões que duravam dias, anos, né? Assim, para você provar uma teoria sua, conceituar.
E depois veio, sim, o aspecto científico moderno, que exigia que aquilo que estivesse sendo dito pudesse ser demonstrado por experiência. Então, assim formou-se a nossa ciência atual, né? Então, não era mais válido você apresentar argumentos. Você tinha que experimentar agora um experimento científico comprovando aquilo que você estava falando, né? E claro, isso é um método também de conhecimento muito válido. Mas tem coisas, essa natureza fundamental, essa consciência básica, que é a fonte de tudo, ela não pode ser demonstrada dessa forma. Porque eu já sou, ela é tudo, entendeu? E se não fosse ela, nada poderia ser reconhecido, inclusive. Como é que você vai provar isso se essa é a essência, entendeu? Você não tem como acessar isso. E esse é o paradoxo. E é por isso que existe Vedanta. Para demonstrar isso pra gente, porque experiência nenhuma é capaz de produzir isso, entendeu? Isso é o que produz as experiências. Difícil, né? A compreensão. É paradoxal, é difícil. É difícil mesmo. E por isso a gente tem os professores, por isso a gente tem Vedanta, por isso a gente tem essa cultura, essa tradição, esse ensinamento, o Veda, que veio desde lá de trás ensinando isso, né, pra gente. Tá? Então é assim que a gente difere o Ocidente do Oriente. Essa é a grande diferença. Eu assisti um vídeo há anos atrás, e eu já apresentei isso, eu já contei isso para muitos de vocês, eu acho, né? De uma experiência que fizeram, né? E o vídeo chamava A Diferença entre Oriente e Ocidente, né? Eles pegaram assim 3 objetos que eram um cilindro assim de madeira, um cilindro de madeira desse tamanho assim, um outro cilindro de borracha e um cubinho assim de madeira também. Então o cilindro era de madeira, o cubo era de madeira e o outro cilindro era de borracha, de plástico. Aí eles pegaram essas 3 peças e saíram perguntando para os orientais, e nesse vídeo eles chamaram de orientais japoneses, né? Principalmente a galera de lá da China e do Japão. E foi unânime a opinião. Eles perguntaram: quais desses 3 objetos são iguais? Foi unânime a opinião dos ocidentais, que o cilindro de madeira e o cilindro de plástico de borracha eram as 2 formas que eram iguais. Faz sentido para nós, né? Mas para os orientais não, olha que interessante. Foi unânime a opinião dos orientais que quem era igual era o cubo de madeira e o cilindro de madeira. Porque para eles o que interessa é a essência, do que aquilo é feito. Eles vão muito mais além da gente. A gente está vendo a forma. Nós fomos treinados para ver a forma. A gente vê um cilindro, a gente vê um outro cilindro, para a gente é óbvio que o cilindro é igual. Mas não. O treinamento deles e a concepção, o conceito, a filosofia, as bases filosóficas dessa sociedade não é assim. Eles são treinados a ver a essência das coisas e não o supérfluo. E não as formas. Entende? Então isso é o grande diferencial quando a gente fala de Oriente e Ocidente. E por isso, assim, por mais que eles respeitem a ciência moderna, eles jamais abrirão mão daquilo que sempre foi praticado e feito como estilo de vida, que se provou suficiente. Sim, temos orientais vivendo 110 anos, temos, assim como nós temos ocidentais também. Não estou dizendo que um é melhor do que o outro, mas fica claro que ambos podem viver bem e ter longevidade nessa vida. Não é a tecnologia que promove longevidade. Também não é um argumento que eu possa apresentar, porque não tem uma estatística, a gente não pode apresentar, né? Para nós, orientais, tudo é fundamentado em estatística, experiências e coisa e tal, mas eu não preciso disso. Né? Nós não precisamos disso. Basta você entender o que você é. Na hora que você entender o que você é, você vai desapegar de um tanto de coisa que você não é,
que hoje você valoriza e que está te deixando doente, mentalmente, fisicamente doente, que não tem valor e importância nenhuma, mas que a gente valoriza, porque a gente não tem um outro lugar de investigação, outro critério para entender as coisas, né? E por isso, ao meu ver, o Oriente é muito diferente, a filosofia oriental é muito diferente, porque Deus está nas suas bases, nunca deixou de ser, não preciso de uma prova experiencial de Deus, não preciso de uma experiência que me prove Deus. E olha, detalhe, né? Eu não sou um especialista, mas se eu não me engano, o pouco que eu já li a respeito de física quântica, aquele Amit Goswami, por exemplo, ele afirma que a física já comprovou Deus cientificamente. Se você tem uma pegada assim científica, lê os livros desse cara. Quais são os argumentos que ele apresenta que te convença de que Deus realmente não é um mito e muito menos um ser barbudo sentado separado num canto do universo, como um juiz que te julga bem ou mal, né? Muito menos esse tipo de conceito, né? Então, o que difere o Oriente do Ocidente é esse conhecimento, essa sabedoria de que nós somos sustentados por isso e somos imagem e semelhança disso, inclusive. Essa é uma afirmação bíblica, né? Então a ideia é nutrir vocês de argumentos suficientes para que entendamos isso de uma forma clara e objetiva. E eu vou usar o livro do Swami Dayananda, esse aqui, Ishvara em sua vida, porque Ishvara é uma palavra sânscrita, né, que a gente não traduz por Deus. Não tem uma tradução, e é bom que não tenha, né, mas é o todo. É um termo, é uma palavra. Tem outras. Brahman é uma outra palavra que vem do hinduísmo, né, que se traduz como Deus também, né? E lá na Consciência, lá na série Consciência, eu achei muito interessante que o cara, ele dá uma tradução da palavra Deus, God, né? Que vem de dia, lembra? Não sei se vocês lembram, eu acho que é no primeiro episódio, né? Ele fala que vem do sânscrito, né? Dia, que significa luz, brilhar, iluminar e coisa e tal, né? Então essas etimologias de palavras também, elas nos dizem muitas coisas que a gente não para analisar muitas vezes, né? Mas que subentende-se muita coisa, né? Eles apresentam um argumento ali de Deus sólido também, né? Então, esse é o diferencial. E a partir desse entendimento, gente, a gente pode ver o livro O Valor dos Valores, que daí faz todo sentido o caminho do Dharma. O Dharma, cumprir com os nossos deveres, né? A gente vai conversar bastante sobre essa palavra, o Dharma. Os valores dentro do yoga, yamas e niyamas, que a gente considera e chama, né, de valores universais, né? Então fica fácil a gente respeitar um ou outro, partindo desse entendimento. Acaba o conflito, a divisão de você tem que ser melhor e competir com o outro. Não há essa necessidade mais a partir desse entendimento. E a vida se torna muito mais simples e mais fácil. É admirável quando a gente vê. Claro, com certeza eles têm muitos defeitos também e problemas, né? Mas o Japão, por exemplo, né? A sociedade japonesa é uma sociedade de respeito, né? Com certeza a gente já viu muitos vídeos mostrando lá as pessoas andam num lado da calçada para que haja espaço para outros. Nas escolas, as crianças parece que fazem a limpeza do local para deixar para os próximos alunos que virão usufruir daquele espaço e sala. Eles estiveram aqui no Brasil na Copa do Mundo e limparam o estádio da Copa do Mundo e todo mundo achou aquilo um absurdo. Houve vários comentários esdrúxulos, rindo, né, ironizando, mas é a educação deles, pensando sempre no coletivo, no outro. Porque as bases são essas, as referências, né? O ensinamento é o Dharma.
O preceito básico que permeia a sociedade japonesa é... Não estou dizendo que não tenham problemas, que não tenham conflitos. Claro que temos, nós somos todos seres humanos. E nós somos passivos de defeitos, temos uma mente, emoções a ser gerenciadas, entendidas. E as emoções, elas estão querendo dizer um monte de coisa para a gente, servem como despertadores para essa tradição, entende? E elas não devem ser conflitantes, elas estão aí para te mostrar coisas, inclusive, né? Então isso é muito lindo, esse tipo de visão. Concorda comigo? É isso. Eu acho que é muito maravilhoso a gente aprender sobre essa filosofia, né? Mas você tem que ser convencido disso. Eu vou tentar. O que eu não conseguir fazer, eu vou trazer vídeos, aulas de Vedanta do Luciano de Jorge, que foi um professor meu. Eu tenho aulas dele de um texto chamado de Tatoboda que a gente pode estudar junto, né? De repente, o estudo desse livro vai ser só um início pra gente. Eu não sou professor de Vedanta, eu vou tentar fazer o melhor que eu posso. Mas pode ser que eu sinta a necessidade, de acordo com a absorção de vocês desse conhecimento, de apresentar uma aula dele, a gente assistir junto, eu disponibilizar aqui para vocês. Da professora Glória também, por que não? Que apresentam argumentos talvez melhores do que os meus para vocês, por conta deles terem mais domínio da palavra, né? A palavra é fundamental na metodologia de Vedanta, né? Se eu usar uma palavra errada, pronto, perdi aquilo que eu estava querendo dizer. Um pronome fora do lugar, um artigo pode fazer com que a gente tenha um outro entendimento do que está sendo dito. Tá? Então vamos ver para onde tudo isso nos leva, tá bom? Esse é um vídeo introdutório que eu estou fazendo para vocês, já apresentando os primeiros argumentos, né? O que diferencia o Oriente e o Ocidente. Qual a diferença dos dois? Isso, né? A presença, o entendimento de Deus na natureza, mas não como as religiões o definiram, né? As religiões protestantes, católicas, hinduístas, inclusive, né? Qualquer tipo de ismo, qualquer tipo de dogmatismo que tente proclamar ter autonomia sobre uma espécie de Deus, já perdeu completamente o rumo e a direção correta desse assunto, né? Então não são as religiões aquelas capacitadas para nos convencer da existência de Deus, né? E a gente precisa definir esse Deus. Por isso a gente vai começar por esse livro, Ishvara em Sua Vida. O que é Deus? Esse livro fala pra gente sobre o que é Deus. Ele é um livro ótimo para vocês lerem, e se quiserem ler, comprem o livro, né? Mas eu vou por etapas, eu vou tentar ir devagarzinho, parte por parte, assim, fazendo meia horinha, assim, né? Porque também eu acho que fica muito mais do que isso, né? A gente já está, inclusive, aqui indo para essa meia hora. Pode ser? Então é isso, pessoal. Espero que seja proveitoso, né? Para mim, esse conhecimento fez muita diferença na minha vida, né? E faz até hoje. Ok? Um grande abraço, então, para todos vocês. Nos vemos na próxima aula. Hariom. Namastê, gente.